Eu perguntei pros homens se não tinha nada no mundo que a gente pudesse fazer pra salvar Javé das águas. Porque se tivesse, a gente ia fazer. E aí, Zaqueu, tem jeito? Os homens disseram que só não inunda quando a cidade tem alguma coisa importante, história grande, quando é coisa de tombamento, e aí vira patrimônio. Aí eles não mexem nela. Ih, porra, então danou-se. Esse lugar velho não vale o que o gato enterra. O que o gato enterra tem na sua cabeça, tio. Foi aí mesmo, seu Firmino. Ao contrário do que o senhor tá pensando, que foi me acendeu assim uma esperançazinha. Porque se Javé tem algum valor, são as histórias das origens, os guerreiros lá do começo que vocês vivem contando e recontando. E isso, minha gente, isso é patrimônio, isso é história grande. Essa passagem que você acaba de escutar é do filme Narradores de Javé, um filme brasileiro bastante premiado, com direção de Eliane Café, e que tem tudo a ver com o nosso podcast, porque trata da importância da contação de histórias orais e da preservação dessas memórias. Só para te situar, a pequena cidade de Javé vai ser tomada pelas águas de uma represa. Seus moradores, muito simples, não serão indenizados e não foram sequer notificados porque não possuem registros nem documentos das terras. Inconformados, eles descobrem que o local poderia ser preservado se tivesse um patrimônio histórico de valor comprovado, em documento científico. Eles então decidem escrever a história da cidade, mas poucos sabem ler e só um morador, o carteiro, sabe escrever. Aí já viu, né? Isso vai dar uma grande confusão, pois todos procuram Antônio Biá, o escrivão, para acrescentar algumas linhas e ter o seu nome citado no livro da cidade. Faziam muitos dias que caminhavam cansados e Dalécia pelo meio Pode do pular caminho. essa parte, Deodora, porque esse comecinho o seu Vicentino já contou, recontou e descontou. É, mas já deve ter contado puxando pro lado dele. Aposto que nem tocou no nome de Maria Dina. Todo mundo sabe que tu também se crê parente de Maria Dina. Me crê não, senhor. Eu sou mesmo e posso provar. Vamos aos fatos de uma vez. Vamos aos fatos, né? Vamos aos fatos. Agora começa a escrever aí. O fato é que tem muita gente aqui que não dá crédito a Maria Dina. Sabe por quê, minha gente? Porque era mulher. É, minha gente. Mulher que de fato teve importância foi Maria Dina. Escreva aí, seu Biá. Ô, tá dormindo? Deixa pra dormir em casa. Escreve isso aí. Bora. Maria Dina, Torrão. É. Mulher que de fato teve importância foi Maria Dina. Muitas versões surgiram das conversas de Biá com os moradores de Javé. E essa que você acabou de escutar é a de Deodora, que coloca Maria Dina como a grande heroína entre os fundadores de Javé. Nessa história dela, há mais mulheres que homens e Maria Dina surge como uma mulher porreta, brava e muito guerreira. Deodora vê em Maria Dina a imagem mítica de uma mulher de força, poder e coragem. Ela confere o papel de heroína à sua ancestral, que assumiu a liderança do grupo quando Indalécio morreu. Para Deodora, foi Maria Dina quem cantou os limites territoriais do povoado. Foi sua voz que legitimou as terras de Javé. Ela falou tipo assim, ó meu povo, até onde a vista alcança é a cidade de Javé. Essa história de cada um querer puxar a sardinha pro seu lado mostra que sem a história escrita fica difícil um povo se identificar consigo mesmo. E as figuras femininas ainda mais. Elas foram sendo esquecidas e silenciadas com o passar do tempo. E aí eu te pergunto, quantas mulheres brasileiras você se lembra de ter conhecido nas histórias, na escola? Quantas referências de grandes mulheres você tem? Nos livros tradicionais de história, a maior parte dos heróis são homens. As mulheres, em geral, são relegadas papéis coadjuvantes, como recatadas e confinadas em seus lares. A mulher cuidava da casa, do marido e dos filhos, e essa realidade não era uma opção, era uma forma de garantir a ordem de uma sociedade particularmente patriarcal. A história que conhecemos deu às mulheres um papel de invisibilidade e silenciamento. Através da possibilidade de letramento, a partir do século XIX, muitas puderam passar da vida privada para a esfera pública. Também, mais ou menos nos anos 60, as universitárias iniciaram a segunda onda feminista que chegou ao Brasil, depois do advento da pílula anticoncepcional.
Tal contexto fez com que ocorresse cada vez mais pesquisas sobre o papel da mulher na sociedade e no meio acadêmico. Para você ter uma ideia, as mulheres só tiveram direito ao voto no Brasil a partir de 1932, depois de muita luta do movimento sufragista. E as casadas continuaram dependendo da autorização do marido para votar. Foi só com a Constituição de 1988 que ficou expressa a igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres. Isso mesmo, 1988. Foi ontem, né? Essa sociedade machista e patriarcal só é construída à base de muito suor feminino e de mulheres fortes e aguerridas. Não por vontade própria, mas por imposição circunstancial da vida. Que fique claro que aqui, ninguém quer demonizar os sujeitos masculinos, heróis de nossa história. Seus atos foram descritos a partir de um contexto histórico-cultural maior. E o que importa é percebermos que a história que é contada e por quem é contada tem grande relevância em como a gente percebe o tempo e espaço onde elas aconteceram. Aqui, queremos falar da resistência das mulheres. Bom, na história de formação da sociedade icoense não foi diferente. Hoje, convidamos a pedagoga e doutora em educação Ideu de Souza Lima para contar algumas histórias pra gente. Passa o café e senta aqui que vamos te contar ao pé do ouvido histórias que com certeza vão aquecer seu coração. Ideu, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por topar falar conosco hoje. A gente falou aqui nos episódios anteriores que todo icoense é apaixonado pelo Icó. E pra tu, como é que é falar sobre a nossa cidade? Praticamente todas as pessoas de Icó são muito apaixonadas pela cidade. Isso é um diferencial, eu acho, porque é uma coisa assim que às vezes é tão forte, as pessoas têm dificuldade de fazer uma análise crítica da cidade, porque o amor é maior do que a análise, do que a perspectiva crítica. Então, tá lá os prédios, os casarões, que a gente acha bonito e que tem que ser preservado para que as novas gerações tenham acesso a essa informação e a esse patrimônio, mas também como objeto de questionamento. E as pessoas de Icó não questionam isso, não questionam, por exemplo, como foram edificados esses prédios. Quem eram os trabalhadores? Porque a história contada é a história da elite, né? Então, dos donos dos casarões, dos fazendeiros, né? Mas os trabalhadores que construíram, que edificaram, né? Os escravos. Olha quanto sangue derramado, quanto suor derramado para edificar aqueles paredões daqueles prédios todos, né? Da cadeia, das igrejas, dos sobradões. E eu acho que esse é um elemento importante que é pouco falado no Icó. Todo mundo fala da beleza, todo mundo fala da elite da época, da elite que não foi inaugurar o teatro, da elite não sei o quê, que morava nos casarões e tal. Sim, sim. Nossa, total. Muito boa essa reflexão. É um outro olhar, né, que a gente ainda não tinha trago aqui no podcast. E, Ideu, entrando no nosso tema de hoje, você publicou em 1996, junto com Maria Heleneuda, o livro Princesa dos Sertões, que fala um pouco a história icoense. Em um dos pontos abordados no livro, vocês defendem que o movimento de libertação dos escravos em Icó teve como força propulsora o movimento de mulheres, não é isso? À frente desse movimento, inclusive, tiveram algumas mulheres, como Joaquina Rabelo, Maria Pinto, Joana Sampaio, Inácia Matos Dias, Josefa de Albuquerque, Maria Tereza Bandeira e Dona Glória Dias. Essas mulheres aí que a gente cita e que, né, você leu há pouco tempo, a gente não tem muitos dados, né, da particularidade de cada uma, mas o fato de se juntarem em uma agremiação, né, isso já demonstra minimamente uma força e um poder e um interesse, né, coletivo. E aí é bem verdade que essa associação não tinha só mulheres, ela tinha homens, né? Então, alguns homens, né, João Nogueira Rabelo, doutor Inácio Dias, João Jacinto Sampaio, Padre Francisco Ferreira Antero, Padre Manuel Francisco da Frota, Antônio Moreira de Souza, Manuel Freire Bandeira, José Pinto Coelho de Albuquerque, Antônio Ferreira Antero Filho, e pelo sobrenome, algumas delas deviam ser esposa deles, alguma coisa assim, né? Porque naquela época, você imagine isso, né? 1980 e tanto, o que era uma sociedade formada só por mulheres. Então a sociedade era meio, né, era mista, mas o nome delas estava presente, né? Está citado, então não é alguma coisa assim
nula, não é uma companhia só, mas era alguém que estava lá à frente, que lutando por isso, né? Mas a história é bem lacunar sobre a atuação mais específica dela, né? Sim, sim. A gente sempre escutou que qual foi a primeira cidade do Ceará a libertar os escravos, mas segundo pesquisas e documentos oficiais, Redenção é que foi a primeira vila a libertar os escravos em 1º de janeiro de 1883, 5 anos antes da famosa Lei Áurea. Só que existe um jornal chamado O Libertador, de 6 de março de 1883, sobre a primeira cidade livre do Império, que diz: glória e louvor ao povo cidadão do Icó, a primeira cidade livre do Império. Reorganizou-se a Libertador Icoense a 18 de fevereiro passado. E daí a 7 dias, 25 do mesmo, foram espontaneamente libertados 165 brasileiros que tinham senhores. Eu acho sempre que quando a gente fala que o Icó foi a primeira cidade a libertar os escravos, mas não ganhou não conseguiu ter esse registro efetivado, meio que nos toca diretamente, porque a falta de registro. Icó até fez, mas como não registrou, Redenção foi lá e fez. Como já dizia Tim Miguel, um povo sem história é um povo sem memória. Embora a história oficial tenha esquecido as minas, elas nunca tiveram fora dos momentos cruciais e por muitas vezes foram protagonistas, participando ativamente da construção do mundo que conhecemos hoje. A verdade é que a história do Brasil foi contada durante séculos pelos homens, brancos e ricos, com um olhar totalmente patriarcal e machista. Omitir a participação feminina e contar a história da forma como eles queriam foi só mais uma forma de controle sobre as mulheres. Imagina se elas iam poder decidir a vida política da sociedade e, por consequência, não eram citadas na história. Aí fica parecendo que só os homens eram os valentes, lutadores, sobreviventes, mas aqui elas não serão ignoradas e aí vão algumas mulheres que fizeram a diferença na história do nosso estado, o Ceará. Jovita Feitosa. Aos 17 anos, a cearense Antônia Alves Feitosa, conhecida como Jovita, se travestiu de homem para lutar na Guerra do Paraguai. Jovita cortou os cabelos e usou trajes masculinos para ser aceita no batalhão, mas, ao chegar em Teresina, teve a sua identidade desmascarada pelos companheiros e impedida de ir ao campo de batalha. A notícia logo se espalhou e Jovita ficou muito famosa, sendo homenageada por muitas pessoas da época e considerada uma heroína nacional nos jornais. Disseram que ela poderia servir como enfermeira, que era coisa de mulher na época. Maria Tomásio veio de uma família abastada da cidade de Sobral. Ela era casada com o abolicionista Francisco de Paula de Oliveira Lima e juntos fundaram a Sociedade Abolicionista das Senhoras Libertadoras, uma seção da Sociedade Libertadora Cearense. O objetivo da instituição era alforriar escravos, pressionar o governo a abolir a escravidão e conscientizar o maior número de pessoas possíveis sobre este fato. Nesse movimento, ela contou com a ajuda de Maria Correia de Amaral e Elvira Pinho. Bárbara de Alencar era, até então, uma pacata viúva de elite que se tornou uma das líderes do movimento republicano no Cariri, com o intuito de livrar o Ceará do colonialismo português e o país do regime monárquico, lá no início do século XIX. Agora passou a ser vista como agitadora, revoltosa, liberal, conspiradora e conjurada, e acabou sendo presa. Mesmo com 60 anos na época, Bárbara foi algemada e posta junto aos demais prisioneiros para andar à distância de mais de 500 quilômetros até a prisão em Fortaleza. Foi mais ou menos isso, Idel, a história dela? Ela foi a primeira presa política do Brasil. Ela teve uma participação importante, lá no Crato, na Confederação do Equador. E Bárbara foi muito punida, mas também... Então, esse movimento da Confederação do Equador, ele foi muito repressor, Icó foi horrível, assim, as informações que a gente tem de como eles foram bárbaros, de fuzilar pessoas, no meio da rua mesmo. E aí Bárbara de Alencar, quando foi captada, quando foi presa, ela passou para o Icó, penso que como uma forma de demonstração da força repressora, que ela era uma figura importante para poder aniquilar o movimento da Confederação do Equador, que o Icó tinha sido, teve uma grande adesão. O Icó, Quixeramobim e Crato foram, assim, a força, junto com Pernambuco e aí com os outros lugares, Paraíba, que se envolveu também,
E esse exemplo, né, de Bárbara de Alencar, ele perpassa o Ceará. Esse lado, né, de oposição, de participação efetiva, de luta, né, pelas ideias republicanas. E aí, na Confederação do Equador, foi a resistência mesmo ao imperialismo. Então, eu acho que o exemplo de Bárbara de Alencar ele é muito presente nisso. Há uma força, né, da mulher cearense de se engajar nos movimentos, de se engajar nas lutas, né? Pois bem, não seria um episódio sobre essa nossa cidade das lendas se não contássemos uma fofoquinha pra vocês. Como prometemos nos episódios anteriores, vamos falar sobre a treta entre o Barão do Crato e Dona Glória Dias. Esse barão, um dos homens mais poderosos e reconhecidos no Icó, é Bernardo Duarte. Não, o Barão do Crato não era do Crato. Antigamente, os títulos de barão eram comercializados livremente para os ricos e, como já existia o título de Barão do Icó para outro homem, claro, ele ficou com o título de Barão do Crato. Essa figura controversa da história icoense estudou em Paris e, em seu retorno, se tornou político conhecido na região. Nas altas rodas, o barão sabia se comportar, mas em casa... Primeiro, ele chocou os conterrâneos por querer um casamento incestuoso com sua própria irmã, logo depois de retornar de uma temporada de estudos na França. Depois, chamava a atenção pelo sadismo com que tratava os seus escravos. Por exemplo, ao viajar a cavalo, punha um deles à frente, puxando a montaria. Se queria acelerar a marcha, batia num chicote para fazê-lo correr, mas nunca açoitava um animal que montava. O pior era reservado àqueles que queria castigar. Segundo a tradição, no sobrado em que vivia, um dos monumentos arquitetônicos históricos de Icó, existia um cubículo para o aprisionamento e tortura dos seus escravos. Bastante temido, o barão sempre estava envolvido em disputas políticas, como que buscando descarregar sua infelicidade nos seus inimigos. Rapaz, o bicho era o cão mesmo. Mas o povo diz que essa coragem dele acabou e que ele arregou quando encontrou Dona Glória Dias. Um dos mais antigos sobrados do Icó é o sobrado dos Tamarindos. As centenárias árvores, os pés de tamarinda, situados no início da rua Desembargador José Bastos, já foram motivo de conflito quase catastrófico. Ali, há muito tempo, morou uma mulher chamada Glória Dias, descendente do Visconde do Icó, lembrada até hoje por suas histórias de enfrentamento e coragem. A mais conhecida foi a briga que ela teve com o Barão do Crato. A história de Dona Glória Dias, ela era uma fazendeira, né? E aquela mulher forte, né? Sertaneja, bem... pertencia à elite, né? Porque era moradora de um dos sobradões, né? Esse sobradão ainda bem que está preservado até hoje, né? Porque muitos sobrados já não estão, mas depois de terem sido tombados pelo IFAM, então a gente tem essa representação do patrimônio edificado, né? Ali ainda de pé. E aí o sobrado da Dona Glória Dias é um desses que está preservado. Os trabalhadores dela, né, as pessoas, né, os empregados, vinham do campo e traziam, né, os alimentos e traziam nos cavalos. E ela mandou plantar os tamarindos em frente ao sobrado onde ela morava. E as árvores cresceram e esses animais ficavam lá embaixo, né, Era meio que um ponto lá de encontro, assim, né, de abrigo para os animais e para os trabalhadores que vinham. Então os animais faziam, né, acabavam fazendo alguma sujeira lá, e o Barão do Crato, que era quase vizinho dela, no sobrado da esquina, né, ele começou a se irritar com os animais ali permanentes, e aí começou a bradar, e eu vou derrubar esses pés de tamarindo. Essa história acabou indo de boca em boca e chegou nos ouvidos de Dona Glória. E aí, como ela era uma pessoa muito forte, acabou dizendo que, olhe, se quiserem, né, no dia que o primeiro corte de machado que der aí, eu vou explodir o sobrado do barão. E essa notícia se espalhou, e ela, paralela a isso, foi acumulando, né, vários barris de pólvora, né, e aí isso foi chegando aos ouvidos do barão. Estabeleceu-se o conflito, né, por causa dos pés de tamarindo, um que queria os pés de tamarindo e o outro que não queria, que ia mandar cortar. Mas aí, com a história, como ela tinha uma fama de ser muito, né, de cumpridora das suas promessas, e aí ela prometeu, ela anunciou, né, se mandarem derrubar no primeiro corte de machado, eu vou explodir o sobrado do barão. E aí começou a acumular
Então o barão recuou, disse não. Então deixou para lá e desistiu da façanha de derrubar os pés que ainda estão lá, né? Os tamarindos permanecem de pé lá em frente aos sobrados. Ela acabou juntando muito explosivo e agora o que fazer dos explosivos, né? Então eles foram utilizados para a produção de fogos de artifício e doados para a festa do Senhor do Bonfim. Então, a partir daí, a queimação de fogos, né? O foguetório veio dessa encrenca e virou tradição. Ah, pois muito bem. A pólvora que a mulher acumulou não tinha mais serventia. Aí doou as carroças de pólvora para a festa do Senhor do Bonfim, para serem transformados em fogos de artifício. E aí, minha gente, virou tradição, né? Todo dia 1º de janeiro, o Papoco come de esmola lá no Largo do Teberge em comemoração ao encerramento da festa do santo. Aqui, se você tá pensando que a festa desse santo aparece em todo episódio desse podcast, você tá pensando certo. A história da nossa gente está intrinsecamente ligada à sua relação de fé e adoração com esse santo. Mas vamos deixar isso pro próximo episódio. Infelizmente, durante a gravação desse episódio, um dos gigantes tamarindeiros, lá da Rua das Tamarindas, onde os trabalhadores de Dona Glória ficavam descansando, e que foi palco de toda essa confusão que a gente falou hoje, desabou e caiu por conta das grandes chuvas que rolaram no Icó agora nesse começo de ano. A árvore cedeu ao tempo, deixando a gente bastante triste, porque é uma parte da nossa história que se vai. Os nossos avós moram nessa rua, e eu e Bruno nos criamos lá, brincando embaixo das árvores de tamarindeiros. Mas é isso, né, Bruno? É a força do tempo e da natureza. Ela caiu, e que bom que não caiu sobre ninguém. Ela escolheu o momento certo para encerrar sua vida. Assim, tão majestosa como um faraó, como uma rainha, descansou. Bom, este foi o episódio de hoje. Eu espero imensamente que você tenha gostado. E a Isa e eu queríamos saber de você o que está achando dos nossos episódios e das nossas histórias. Se puder comentar aqui na plataforma que você está escutando, será de grande valia para os episódios futuros. Vamos bater um papo. No Instagram, você nos encontra em @Cidade das Lendas, @EitaIsabelou, @DanielBruno e @Icó em Fatos e Memórias. Te convido também a assinar e seguir o nosso podcast aqui mesmo, nessa plataforma em que você está nos escutando. Assim, toda vez que sair um episódio novo, você será avisado. É isso. Obrigada. Um beijão e até mais.